Você se alimenta bem? Você acha que a sua alimentação é correta, é saudável ou você é um escravo do prazer? O que é uma alimentação saudável? É possível ter uma alimentação saudável e prazerosa ao paladar? É possível comer bem, comer uma comida saudável e sentir prazer? Sobre esse assunto nós vamos falar. Aliás, a alimentação é o segundo segredo, é o segundo fator de prevenção. Por quê? Através de uma boa alimentação, nós podemos fazer uma prevenção do aparecimento precoce da doença de Alzheimer. Nós podemos fazer a prevenção de doenças cardiovasculares, como o derrame, o infarto, fazer a prevenção de doenças endócrino-metabólicas, como diabetes mellitus. Vamos falar sobre esse assunto. O comer, a alimentação, é uma necessidade básica, elementar do ser humano. Através do alimento, nós tiramos energias para que o nosso organismo funcione, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos levar uma vida normal. Quando a nossa reserva de alimento no organismo está baixa, nós temos o mecanismo da fome. Quer dizer, o organismo está fazendo um convite, você tem que comer, você tem que repor as suas energias, porque elas já estão baixas. Mas o comer, ele faz parte de uma tradição, ele faz parte de um costume. Por que tradição? Tem muitas famílias que reúnem nos seus momentos festivos através de uma refeição. Tem muitas autoridades que fazem reuniões de trabalho, empresários, por exemplo, junto de uma mesa de refeição. Então a refeição, além de ser uma necessidade, ela é uma tradição, ela é costumes. Por exemplo, tem povos de determinadas regiões que têm um hábito alimentar de uma maneira. Um povo de uma outra região do mundo, ou mesmo de um país grande como o Brasil, tem um hábito alimentar diferente, come coisas diferentes. Mas o que é que nós vamos falar aqui? É possível alimentar bem, ter prazer em comer, comendo coisas saudáveis? Pois bem, nós sabemos que tudo leva a um costume, né? Os nossos hábitos levam a costumes, e o costume leva a uma zona de conforto. Isso é para tudo na vida. Nós temos muitas dificuldades de sair da nossa zona de conforto. E a zona de conforto nem sempre é a mais confortável, não é a zona ideal. Para sair dessa zona de conforto, nós temos que fazer um esforço muito grande. Por isso, a dificuldade em mudar o hábito alimentar. Nós vamos nos tornando escravo do nosso prazer. Prazer daquilo que nós acostumamos a comer. Aquilo que nós acostumamos a comer durante a vida, nós fomos incorporando aquilo, né? E é muito difícil deixar este hábito. Qual é a alimentação saudável? Se a gente fazer uma pesquisa aqui no YouTube, você vai ver dezenas, centenas, milhares de vídeos falando sobre alimentação. Se você for numa livraria e procurar em um catálogo de listas sobre o assunto alimentação, você vai encontrar dezenas de livros. Existem muitas teorias, mas os estudos recentes, a ciência mostrou que a alimentação mais correta, a alimentação ideal que nós temos no momento, a alimentação mais saudável é a dieta do Mediterrâneo. É que come os franceses, espanhóis, gregos, portugueses, esses países, eles têm uma alimentação muito parecida. E essa alimentação, através de estudos científicos, tem se demonstrado que ela faz bem para o organismo, ela faz bem para o cérebro, ela faz bem para o sistema cardiocirculatório, ela faz bem para o nosso sistema endócrino metabólico. Por quê? O que se compõe a dieta do Mediterrâneo? Aí você vai me falar o seguinte, mas esses são os povos que vivem no Mediterrâneo. Eu vivo no Brasil, é uma outra realidade.
mas nós podemos fazer uma adaptação da dieta do Mediterrâneo para a nossa realidade brasileira. Então nós vamos ver o que é que compõe a dieta do Mediterrâneo, qual é o mais habitual, quais são os alimentos que fazem parte, né, dessa rotina alimentar da dieta do Mediterrâneo. Em primeiro lugar, eles ingerem pouca carne vermelha, eles ingerem bastante peixes, de preferência peixes do mar. Em segundo lugar, eles ingerem bastante grãos, como o grão de bico, a lentilha, a ervilha, por exemplo. São grãos, né, que fazem parte da alimentação deles. Em terceiro lugar, eles têm uma dieta muito rica em verdura, legumes e frutas. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde diz que nós temos que ingerir por dia, no mínimo, 4 porções de verduras, legumes e frutas. O que é uma porção? Ou é 80 gramas, ou é uma xícara de chá picada. Mas os estudos modernos têm mostrado que o ideal não é 4 porções, mas sim 8 porções. Por exemplo, é muito comum lá no Mediterrâneo, pessoas que praticam essa dieta do Mediterrâneo, isso faz parte da cultura, do costume desses povos, em vez do doce, comer uma fruta de sobremesa, principalmente a fruta da época, porque cada estação, cada época, nós temos as frutas que são características de cada época. Então, quando você chega no restaurante, lá é muito comum eles servir no cardápio, como sobremesa, as frutas da época. Nós não temos, apesar que aqui no Brasil nós temos uma variedade muito grande de fruta, verduras e legumes, nós temos que aumentar a nossa ingesta disso. Depois de ingerir bastante peixe, bastante grãos, bastante fruta, legumes e verduras, eles usam o azeite de oliva. O azeite de oliva, principalmente o extra virgem, ele é extremamente interessante, ele é rico em ômegas, em vitaminas, em antioxidantes. Para nós, dentro da nossa realidade, nós não temos aqui plantações extensivas de oliveiras como eles têm lá. Mas é possível comprar o azeite de oliva muito mais barato, o preço tem caído, nós temos que incorporar na nossa dieta o azeite de oliva. Ele é extremamente importante para a prevenção de todas estas doenças. Eles têm uma dieta também rica em castanhas. As castanhas europeias, né? São as nozes, o avelã, as amêndoas. Aqui nós não temos essas castanhas, mas nós temos as nossas castanhas tropicais, como a castanha do Pará, a castanha de caju, que são extremamente interessantes, né? Para a prevenção, para o nosso organismo. Uma outra coisa interessante é o vinho. Principalmente o vinho tinto, o vinho seco, ele tem propriedades antioxidantes, propriedades protetoras dos nossos vasos, muito importantes. O vinho em pequena quantidade, até a quantidade aí de no máximo 240 ml. Mais do que isso, a pessoa passa a ser um alcoólatra, né? Então, a pequena quantidade de vinho, ela faz muito bem para a saúde. Outra coisa interessante, eles têm um trigo de muito melhor qualidade do que o nosso, né? E hoje é sabido que o trigo, o açúcar e certas raízes, como a batata inglesa, por exemplo, elas são carboidratos de fácil assimilação, de alto valor glicêmico. Por exemplo, um atleta, quando vai para uma competição, normalmente ele come um macarrão. Por quê? O macarrão, logo que cai no organismo, ele se transforma em energia e essa energia tem que ser gasta de imediato, senão ela vai acumular na forma de glicose, na forma de triglicerídeo, e isso é bastante nocivo para o nosso organismo. Então, essa dieta do Mediterrâneo, nós podemos fazer uma adaptação. Nós precisamos comer mais peixes.
né? Peixes, ovos são extremamente interessantes. Também os queijos, leite fermentado, ele tem uma outra propriedade. O queijo que é feito, né, do leite fermentado, ele quebra aquela cadeia proteica muito grande do leite e ela passa a ser benéfica ao nosso organismo. Mas nós temos que ingerir mais peixe. Peixe do mar de preferência. Nós temos uma costa marítima muito grande. Nós também temos uma variedade muito grande de peixes de água doce. O peixe de água doce não tem tantas propriedades boas como tem os peixes do mar, mas é melhor o peixe de água doce do que uma carne gorda comendo 3, 4 vezes por semana. Nós temos que ingerir mais frutas, mais legumes, mais verduras. Trocar o doce por uma fruta da época. E aqui no Brasil nós temos uma variedade, uma riqueza muito grande de frutas. E hoje vamos dizer até uma certa fartura de frutas. Ingerir mais legumes, ingerir mais verduras. Grãos também nós temos uma riqueza muito grande de grãos. Principalmente o feijão, nosso tradicional. O feijão, ele entra nessa cota dos grãos, que lá na Europa é o grão de bico, a ervilha. E aqui nós temos o feijão e nós temos outros grãos que também substituem. Nós temos as nossas castanhas que substituem. Nós também produzimos bons vinhos. Então, nós podemos fazer uma adaptação da dieta do Mediterrâneo dentro da nossa realidade do Brasil. É possível sim. E digo para vocês, é uma dieta prazerosa, é uma dieta gostosa, basta incorporar em nossos hábitos. Incorporar um hábito alimentar, mudar um hábito alimentar não é fácil. Por quê? Nós temos que reeducar o nosso paladar. Nós temos que um dia sentir prazer em comer aquilo que é saudável. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, um exemplo que eu sempre uso, que é o café. Por exemplo, você sempre tomou o café com açúcar. Aí você vai lá, vai dosar o seu diabetes, a sua glicose, seu triglicerídeo, eles estão elevados. Aí você é orientado por um médico ou por um nutricionista que tem que diminuir esse açúcar, você vai tirar o açúcar do cafezinho. O primeiro dia que você for beber o cafezinho sem açúcar, ele é ruim pra caramba. Você vai fazer cara feia, você vai falar que coisa horrível. Mas você é uma pessoa determinada, você vai insistir. No segundo dia, continua ruim, no terceiro, mas você vai insistir. Quando passar 3 meses, você vai sentir prazer em tomar café sem açúcar. Depois dos 3 meses, o paladar se reeducou. Aí, ao contrário, se você vai tomar o café com açúcar, você vai achar ruim. Os trabalhos científicos mostram que essa reeducação do paladar, né, nós mudarmos, né, nós passarmos a sentir prazer em comer alguma coisa que inicialmente não nos confere prazer, isso leva no mínimo 3 meses. É um período de adaptação, de reeducação do paladar. Tudo na nossa vida é uma questão de treinamento, de persistência, inclusive o paladar. Por isso que eu sempre digo que é possível se comer bem comendo coisas saudáveis. É uma questão de investimento. Nós temos que investir numa boa alimentação para ter uma saúde excelente no futuro. É possível prevenir a doença de Alzheimer, prevenir o aparecimento precoce da doença de Alzheimer com uma boa alimentação. É possível prevenir o aparecimento e o desenvolvimento, né, ou a piora de doenças cardiocirculatórias, como hipertensão, para prevenir um infarto, um derrame com uma boa alimentação. É possível prevenir, né, doenças endócrinas, metabólicas, por exemplo, diabetes tipo 2, com uma boa alimentação. E é possível ter prazer em comer coisas boas, coisas saudáveis. Espero ter ajudado a vocês, provocado aí um pouquinho de reflexão. Alimentação saudável é investimento. Investimento requer esforços, requer tempo, requer dinheiro. Nós temos que investir numa boa alimentação, ter prazer em comer coisa saudável para colher os frutos lá na frente, os frutos em forma de uma boa qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Aqui
O nosso canal é a geração terceira onda. O que é a geração terceira onda? É uma geração que se define pelo estilo. É as pessoas de bem com a vida, é as pessoas que lutam para ter qualidade de vida, as pessoas que encaram a vida de uma maneira positiva. Se o meu corpo físico, meu corpo psicológico estiver bem, eu vou produzir mais. Eu produzindo mais, eu estou contribuindo para um mundo melhor. Meu muito obrigado.